Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês acompanham aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos num modelo aqui diferente de entrevista, pois temos um casal, a Daniele e o Leandro, que foram aprovados no concurso da Sejus do Espírito Santo. Um casal que estudou juntos e alcançou também a aprovação aí em conjunto e vão trazer aí pra gente como foi que eles estudaram, se prepararam e conciliaram também, por que não, a rotina de casal com a rotina de estudos para concursos públicos. Muito bem-vindo, Leandro e Daniele. E para a gente começar nosso Obrigado. bate-papo, vou pedir para vocês se apresentarem aí, né? Daniele, por favor, comece contando pra gente seu nome, sua idade, se você não se importar, é claro, sua área de formação, onde você mora atualmente e também o cargo e a colocação em que você está aprovada. Então, me chamo Daniele Rainho, tenho 24 anos, sou formada em administração e moro em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, e fomos aprovados no cargo da Polícia Penal, da Sejus do Espírito Santo também. Leandro, conta aí pra gente também seu nome, sua idade, sua área de formação, onde você mora atualmente e também aí o cargo e a colocação em que você está aprovado no concurso da Sejus. Me chamo Leandro Scherrer, sou de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. Sou casado com a Daniele há 4 anos e a gente vem estudando, eu sou bacharel em Direito, ela em Administração. A gente vem estudando há 4 anos e a gente passou na prova da Sejus, que é a Polícia Penal do Espírito Santo. Estamos entre os 300 primeiros colocados, graças a Deus. Olha só que bacana, não. E aí vamos agora aí adentrar um pouquinho nessa história de casal concurseira, né? Como foi que vocês se conheceram e por que vocês decidiram ingressar juntos nesse universo de concursos públicos? Então, a gente se conheceu bem novo, né? A gente era novinho ainda, eu tinha 13 anos e ele tinha 15 anos. Então, a gente praticamente cresceu juntos e chegou numa certa idade da nossa juventude. A gente quis namorar, né? Com 18 anos, 17, 18 anos. Namoramos 3 anos e casamos em 2020. E logo assim, no início do casamento, o Leandro começou a estudar para concurso com os amigos dele. E acabando que eu fui me interessando também e não entendia muito bem como que funcionava o concurso público, e ele foi me explicando, eu fui me interessando, falei, eu vou fazer também, só para ver como que funciona, vou começar a estudar junto com você, né, para ver como que vai ser isso, como vai funcionar, qualquer coisa eu faço um ou outro de teste. E pegamos o gosto, eu peguei o gosto junto com ele, a partir dele, né, e fomos estudando e a gente faz prova desde 2020, estuda e faz prova de concurso desde que a gente casou mesmo. Olha só que interessante. E, Leandro, a iniciativa pelos estudos, né, que partiu de você, como a Daniele bem pontuou, por que você tomou essa decisão? Teria algum motivo específico que você buscava no serviço público? Letícia, eu sempre tive um sonho de ser servidor público, sempre foi um sonho. E eu queria muito, desde muito novo, só que eu nunca tinha tido a oportunidade. Então, eu sempre estava muito atarefado com algumas coisas, eu trabalhava com meus pais, e a gente tem uma padaria, a gente trabalha com padaria. Então, a gente trabalha de 5 da manhã a 8 da noite, uma correria desenfreada. E quando a gente casou, eu falei com a Daniela, eu quero mudar de vida, eu não quero ficar nisso para sempre, não. E ela apoiou na hora, ela falou, não, então vamos pular junto. E começamos ali, faz um, faz um, faz um, até a gente aprender. Aí a gente aprendeu a fazer concurso e começamos assim dividir o nosso dia a dia. A gente faz praticamente hoje tudo junto, a gente estuda junto, a gente trabalha junto, mora junto, almoça junto, janta junto, sonha junto. E tudo que a gente construiu até hoje foi junto, entendeu? E a gente sai para trabalhar de manhã, cada um tem o seu horário de estudo, que a gente consegue fazer o revezamento. A Daniela estuda a parte da manhã e a parte da tarde ela revisa, e eu sou ao contrário, a parte da manhã eu reviso e a parte da tarde eu estudo. Por conta da padaria que a gente trabalha, às vezes a gente fica no balcão, né, e às vezes demora um pouco uma pessoa entrar, então aí é onde a gente consegue dar uma revisada no trabalho também, né, aquele tempinho ou outro que sobra, porque assim, quando a gente estuda para concurso, quando você tem uma meta, qualquer hora é hora, você não pode perder tempo, porque um tempo que você perde é um aprendizado que você deixa, e às vezes uma questão na prova que você perdeu por causa daquele dia, daquele momento que você não estudou. Sim. Então, a partir da manhã eu estou trabalhando e consigo dar uma revisada ou outra, a parte da tarde eu estudo
À noite a gente tem alguns compromissos com a igreja, mas depois que chega a gente estuda mais, e ele já é o contrário. Ele, a parte da manhã, ele estuda, e a parte da tarde ali que ele está trabalhando, ele revisa, e de noite também. Então, o nosso tempo, o nosso hobby passou a ser estudo, né? Desde que a gente casou aí, passou a ser estudar. E essa escolha pela carreira policial, foi dos dois? Partiu da Daniele, do Leandro? Partiu dele primeiro. Quando eu comecei querendo para minha área, a área administrativa, né? Uhum. E ele para a área policial. Eu falei, vou estudar junto com você, mas você segue a carreira policial e eu sigo a carreira administrativa. Só que no meio do caminho, nos estudos, eu fui gostando também, me apaixonando dessa área. Hoje o interessante é que quando a gente vai conversar com as pessoas que a gente proximidade, aí as pessoas falam, sua esposa tem cara de polícia. Pior que ela tem mesmo. Sua esposa tem cara de polícia. Esses dias eu estava na padaria conversando com um rapaz, aí a gente compartilhou a ideia com ele, aí ele falou assim, rapaz, eu sempre olhei sua esposa e ela tem cara de polícia mesmo. Mas foi mesmo com o tempo, a gente vai entendendo, né? Igual eu falei, quando eu comecei no concurso, eu não entendia nada, eu não sabia nada como que funcionava. Então, eu não sabia muito bem também das áreas, né, de atuação de cada concurso, eu não sabia nada. E aí eu fui me aprofundando, fui estudando, como eu falei, né, primeiro para a área administrativa e fui me aprofundando, me aprofundando. Hoje em dia eu gosto mesmo da área policial, né? A gente acabou se apaixonando por essa área. E ele sempre quis, né? Sempre foi, ele começou já nessa área policial. E Mas aí, hoje a gente pretende continuar nessa área policial, não é o último concurso que a gente vai fazer. E vocês estudam na mesma sala, no mesmo espaço, ou vocês dividiram aí? Eu fico num quarto e no outro. Duas mesinhas, uma do lado da outra. A gente tem até umas fotos que a Daniela falou assim, Leandro, quando a gente assumiu o cargo, eu vou fazer um vídeo e vou postar para os nossos amigos ver, porque quando a gente fala para as pessoas, eles acham que é muito estrela, né? Tipo assim, aconteceu da noite pro dia. Mas não é assim, a gente sabe que é muita madrugada que a gente ficou acordado, muita noite. Então a gente tem umas fotos juntas que é bem bacana. A parede do nosso quarto não tem um quadro cheia de papel com a foto nossa, é papel até o teto. Então, porque quando fala assim que estuda junto, parece um conto de fadas, né? Nossa, um casal que estuda Exatamente. junto. Só que é muito difícil você abrir mão do seu lazer, você abrir mão, às vezes, de uma programação mais bacana, porque estudar não é bom, né? Você abrir mão de uma programação mais bacana em casal para ficar estudando. Só que quando você tem uma meta, um objetivo que você quer alcançar junto, é igual um apoia o outro, Sim. E a gente vai junto. É uma mesinha ali do lado da outra no quarto, um do lado do outro, tirando dúvida um com o outro, revisando um com o outro, e assim vai. Olha só que legal. E são 4 anos, né, de estudos em dupla, em casal. Nesses 4 anos, aconteceu um fato com a gente que era para desmotivar mesmo. Situação da prova da Polícia Militar do Espírito Santo. Nós fizemos a prova, a nota de corte era 32, a Daniela tirou 47, eu tirei 48. Porém, a minha prova na minha sala, teve um problema de marcação de prova. E quando saiu a listagem dos nomes, saiu o nome da Daniela aprovada e a minha prova não tinha sido corrigida, eu fui eliminado. Moral da história, a Daniela perdeu o concurso, ela não quis dar seguimento, porque nós moramos 2 horas e meia da capital, e ela, por a gente estar recém-casado, tudo novo, ficou muito difícil para ela poder ir para a capital, ficar lá sozinha e eu aqui. E eu estava com uma dificuldade também no TAF, né? No teste físico, que muitas pessoas negligenciam, acha que é só estudar a parte teórica e depois, se passar, estuda para o teste físico. E acabando que eu estudei a parte teórica, eu fui aprovada, ele atingiu a nota, mas a prova dele não foi corrigida, e eu já não estava bem para o TAF, não estava conseguindo fazer a barra de jeito nenhum. E ele também desanimou, aí nós dois desanimamos. Aí depois começou a sair boatos da prova da Sejus, aí nós animamos de novo, continuamos. Tanto de fada que às vezes as pessoas acham que um casal passou junto. Não, a gente carrega essa daí que a Daniela abandonou um concurso praticamente pela minha prova por eu ter sido eliminado, minha prova não ter sido nem corrigida. Caramba. E é frustrante, porque a gente estava dentro das vagas certinho,
tudo correto. Eu tenho até um padrinho de casamento que fez a prova com a gente, ele está lá agora, No curso de no formação. curso de formação, manda foto pra gente, a gente conversa. E não era a nossa hora, a gente entende que não era da vontade de Deus Não me naquele momento. arrependo, não me arrependo. Hoje eu prefiro a Sejus e vai me dar uma possibilidade de estudar para concursos que a gente pretende, né? Que a gente sonha. E a Sejus, a Polícia Penal hoje, vai nos dar uma possibilidade de um tempo maior para se dedicar a esse estudo, que a PM, o curso de formação da PM, não nos daria essa possibilidade de continuar estudando para outros concursos que a gente almeja. Sim. E falando agora um pouquinho do material, vocês utilizavam mais PDFs, mais videoaulas, mais resolução de questões, simulados? Como era que vocês organizavam isso aí quanto casal? Que a gente sabe, né, que de repente um assiste videoaula e o outro fica no PDF e acaba atrapalhando, né, ali o outro assistindo e tudo mais. Como era que vocês organizavam? No início, como a gente não tinha tanta experiência assim com o concurso e a gente teve que pegar tudo do zero, a gente optou por videoaulas. Só que durante os 2 primeiros anos do nosso estudo, a gente ainda estava aprendendo a estudar, aprendendo alguns métodos. Então a gente perdeu muito tempo batendo cabeça com um método que não dava certo, com jeitos que não dava certo, assistindo videoaulas sem uma programação. E aí, com algumas coisas a gente conseguiu aprender e outras não. Aí, quando a gente continuou, né, nos estudos, a gente foi se dedicando mais aos PDFs. Então, a gente começou com as videoaulas para sair do zero e depois a gente se aprofundou mais nos PDFs, conseguimos um cronograma de estudo bacana. Aí foi aí onde o William entrou, o William Valverde, que aí ele deu a luz, nos ensinou realmente o que fazer, o caminho, né? Porque o concurseiro é assim, ele estuda tudo no mesmo dia, na mesma hora, ao mesmo tempo. Até que você aprende que não funciona assim. Você precisa montar uma estratégia para você seguir os passos, para você conseguir alcançar o objetivo. Então foi aonde o William surgiu, com o cronograma, a Daniela começou a conversar com ele, contamos a nossa história de casal para ele, contamos a nossa frustração. O William simplesmente abraçou a ideia, falou assim, não, cara, nós vamos fazer dar certo. Um dia depois do cronograma do William, saiu o edital da Sejus. Um dia depois que ele montou o cronograma. Aí ele abraçou a ideia mesmo e falou assim, cara, a gente vai fazer, nós vamos passar e no final a gente vai tirar uma foto junto e falar assim, olha, meu casal aprovado, porque nós começamos do zero e fomos até a aprovação. Entendeu? Muito legal. Igual o Leandro falou, a gente tinha muito conteúdo, tinha muitos materiais prontos, mapas mentais, cadernos, só que chegou um momento que a gente já não sabia mais o que fazer, não conseguia mais evoluir, não conseguia aprender nada. Aí o William chegou, montou um cronograma, e a gente já estava montando esse cronograma para a Polícia Penal, e aí um dia depois mesmo, ele montou o meu, montou o do Leandro. Um dia depois, abriu o edital, aí deu todo aquele gás, né? Que você já está começando a estudar com o edital aberto, você se empenha muito mais, aí deu aquele gás e a gente foi estudando pelos PDFs do Estratégia, e se tivesse alguma dúvida, né, tirava nas videoaulas com algum professor, e aí foi isso. E vocês pegaram, então, essa fase já de porta digital, que a gente sabe que é pauleira, correria, estudo intenso. E como foi que vocês conciliaram a vida de casal com essa vida de estudos? Vocês se afastaram mais? Tiveram muitas brigas? Na verdade, a gente se aproximou mais. Mais, Que muito legal. mais. Muito mais. Porque a gente estuda junto, mas cada um com o seu computador, cada um com o seu material. Ele estuda o material dele e eu estudo o meu. No pós-edital, a gente passou a estudar junto mesmo, junto. Literalmente. A gente fazia questões juntos. Aí, as dúvidas que ele tinha, que eu sabia, eu ajudava ele. A dificuldade que eu tinha mais dificuldade em direito, e ele é formado em direito. Então, ele me auxiliava. Aí, em português, eu sou um pouquinho melhor, eu ajudava ele. Então, a gente se aproximou muito mais, porque a gente passou a estudar junto, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo concurso. Letícia, e foi muito melhor. Interessante que, quando a gente estava estudando, até nisso foi bem regrado, porque a gente conseguiu controlar. Na área do direito, eu sempre tive mais afinidade, mais gosto, então eu sempre tive mais facilidade. A Daniele nem tanto, porque nunca foi a área dela. Porém, na língua portuguesa, ela era muito especialista, minuciosa, né? E, então eu tinha dificuldade no direito e ela facilidade em português e matemática. Isso. Então, tipo assim,
todas as vezes que ela tinha muita dificuldade no jeito, ela me procurava para a gente poder alinhar, aprender junto e desenvolver. E todas as minhas redações, a Daniele corrigia e reclamava. Todas as redações. E foi aí que eu fui melhorando, melhorando. Tanto é que a nota dela da redação foi 95. E ele tirou 85. Valeu reclamar, valeu. Valeu Então, demais. Então, tipo assim, muitas pessoas também, às vezes, não dão tanto crédito à redação, e a redação, querendo ou não, coloca você nas primeiras colocações. Sim. Foi o que aconteceu com a gente. Hoje a gente está dentro das vagas, entre os 300 primeiros colocados. Ainda não tem a classificação oficial da banca, mas creio eu que a gente vai subir muito mais ainda. Que tem o psicotécnico, porque tem ainda para sair o psicotécnico, que não saiu depois ranking nenhum, depois do psicotécnico. Então, tipo assim, foi muito, 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 muito grande o que a gente conseguiu elaborar como casal, trazendo a estrutura do casal para o estudo. Igual o Leandro falou, a gente se completou porque eu era um pouco melhor nas básicas, que é português e matemática, e ele nas específicas desse concurso, que esse concurso, as específicas, foi direito puro. Então, eu auxiliei ele nas bases e ele me auxiliou na específica, que foi onde a gente foi se aproximando mais, que a gente sempre foi muito próximo, muito amigo, acima de tudo, entendeu? E é o que eu falei, você indo pela mesma direção, você tendo o mesmo foco, o mesmo objetivo, vai longe. Desentendimento tem, de vez em quando, né? Aquelas coisinhas. Mas o foco é o mesmo. Às vezes dá aquela brigazinha, mas a princípio da insignificância. Mas o desentendimento é porque relacionado ao concurso, ao material, assim, o entendimento das disciplinas concurso, também. Você quer ajudar. Aí eu falava com a Daniela, isso é princípio da insignificância. Deixa isso pra lá. Larga pra lá. E foi assim, hoje a gente conta a história para alguns casais amigos da gente, e todos eles, de certo ponto, entendem que é possível porque se você conseguir estabilizar o seu relacionamento e ainda botar isso dando lucro nos estudos, você vai muito longe, porque você tem uma pessoa que te motiva 24 horas. Sim. Aquele dia que você está muito triste, muito chateado, você olha para a pessoa e a pessoa vira para você e fala, já estudei 3 horas hoje. E o retorno, depois da nossa frustração com a prova da Polícia Militar, o retorno foi assim, que o Leandro não queria estudar mais, ele se frustrou porque ele praticamente estava dentro do concurso, ele atingiu a nota, todos os requisitos, mas a prova dele não foi corrigida. E ele se frustrou e não queria estudar mais. E aí saiu o IASES, eu queria estudar, e ele desanimado. E aí, quando começou os boatos que iam sair a prova da Sejus, eu comecei a estudar. Eu falei, vamos estudar? Ele, tô desanimado. Então, tá bom, comecei a estudar. E ele chegava em casa e me via estudando. Aí a gente jantava, ele, vamos ver um filme? Eu falei, não, vou estudar. Então, ele me via estudando, e aí foi aonde ele motivou também. Ele falou, não, você está estudando, eu vou estudar também, porque senão você vai passar e eu vou ficar para trás. Muito legal, gente. E por que vocês escolheram o material do Estratégia? Por que decidiram estudar conosco para esse concurso? Então, a gente também ouvia muito falar do material de estratégia. A gente já estudou em vários outros cursos, com vários outros materiais, mas foi onde eu falei com você, a gente ficou muito perdido, porque não tinha um auxílio, sabe, para a gente. No início, a gente não sabia estudar, nunca tinha tido acesso a essas coisas de materiais para concurso público, e no início a gente ficou muito perdido com outros materiais, não tinha um encaminhamento. E a gente ouvia falar do material de estratégia, que o PDF era bom. E aí, a gente já tinha tido alguns contatos com alguns materiais do Estratégia, e muitos amigos nossos também tinham. E aí, quando veio o William, ele nos apresentou o material também, com mais profundidade, né? Mostrou para a gente como que funcionava, e a gente se interessou. E aí, a gente adquiriu o material do Estratégia para a prova da Sejus, e nenhum arrependimento. Foi a melhor coisa que a gente fez. Foi mesmo, material extremamente completo, extremamente completo. É aquela coisinha que às vezes passa despercebido por outras bancas, aquela coisinha que na hora você fala, poxa, eu não vi isso. Não, estratégia não, completo. E os vídeos do Estratégia são bons, mas os PDF... Maravilhosos. Sem comentário. Os professores dos vídeos são ótimos. Qualquer dúvida que a gente tinha, a gente ia lá, conseguia sanar as dúvidas.
Mas os PDFs, assim, você vai lendo, e não é porque a gente estuda com vocês, não, mas a gente já teve acesso a outros materiais e não tem comparação, não desmerecendo também o material de ninguém, só que não tem comparação. É claro, os PDFs têm uma clareza muito grande, muito didático, facilidade do aprendizado, e ao mesmo tempo ele é muito complexo, porque ele é muito completo, o material, entendeu? E ele te entrega tudo o que você precisa de uma maneira fácil de você entender, de você ler. Qualquer um, quem tem dificuldade e quem não tem dificuldade, consegue ter acesso aos PDFs e entender. Muito bom vocês pontuarem isso. E eu queria entender aí, queria também que vocês repassassem aqui para o nosso público quais foram os erros e acertos que vocês tiveram nessa trajetória aí de estudos enquanto casal, né? Pontuem aqui para a gente, para possíveis casais também, né? Já se organizarem, se prepararem aí para dar início a essa jornada de estudos conjunta. Ouvem mais as suas mulheres. Os erros, eu acho que foi a gente meio perdido, né? Igual eu sempre estou pontuando isso. A gente começou sem um auxílio de ninguém, a gente começou sozinho. Então, os 2 primeiros anos foi muito difícil. Você não ter um auxílio, você não ter um mentor, você não ter nada, entendeu? Então, acho que o nosso maior erro foi começar perdido, sem saber para qual concurso, sem saber o que ia fazer, qual tipo de material, o que vai estudar no dia. Então a gente estava perdido. O erro que a gente cometeu gravíssimo e otimizaria esse tempo que a gente gastou é questão de organização, que a Daniele falou. Eu, principalmente, eu queria estudar tudo no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tempo. Então, eu estava lendo um PDF de Direito Constitucional, mas eu estava pensando que eu tinha que ler também o administrativo, que eu tinha que ler o penal, que eu tinha que ler todas as matérias. A gente não sabia estudar. Agora não tinha aquela, não, hoje eu vou estudar português, matemática, amanhã eu vou estudar direito constitucional, direito administrativo. E as revisões, que a gente não fazia revisão. Não existia revisão para a gente passava com papel e o papel ficava tumultuado. Só que o estudo, depois que você aprende que você tem que estudar hoje, revisar amanhã, estudar hoje, revisar amanhã, fazer muito e fazer um ciclo de questões, aí você aprende que, poxa, o estudo ele é mais rápido assim do que você querer fazer tudo ao mesmo tempo e chegar amanhã você não lembra de nada. Então, essa era a minha maior dificuldade. Chegar na hora de fazer a questão, eu já li aqui, não sei mais ou menos, só que eu esqueci, que eu não fazia revisão. Porque então, o nosso maior erro, eu acho que era isso. É igual a gente falou quando a gente foi procurar o William. Muito conteúdo, muita coisa, só que tudo perdido, muito aleatório, entendeu? Muitos materiais junto. Então, eu acho que o nosso maior erro foi não ter um foco. Não saber para qual área que a gente estava estudando para um concurso geral, e não ter uma organização de matérias, de materiais, uma direção, né? Não tem nenhuma direção. A organização é o que vai te levar no alvo, no objetivo. Sem organização não dá para estudar. Não adianta ser esforçado e não ser organizado. Não adianta. E os pontos positivos é o oposto disso, né? Você ter um foco, é você saber a sua área, porque às vezes uma área administrativa é totalmente diferente de uma área policial. Você escolher um mentor, igual a gente escolheu o William. Ele direcionou a gente, falou, não, ele deu tudo mastigado para a gente, era só fazer, vocês vão fazer isso, isso e isso. Um material bom também, que é o material do estratégia, entendeu? Ou algum outro que a pessoa se identifica, vídeos, PDFs, é você ter uma direção. Eu sei que nessa prova que a gente foi aprovado, tinha algumas questões que eu fui compartilhar, trocar ideia com alguns outros amigos que também passaram, e teve questões que nós acertamos que só o estratégia tinha no material do estratégia. Teve questão que quando a gente saiu para conversar com os amigos, e a gente ficou assim, poxa, eu errei, porque eles estavam falando com tanta certeza que eles tinham acertado, a gente pensou que a gente tinha errado. Aí eu falei, perdi uma questão, e essa questão me valia bem. E no final a gente acertou. No final, tinha no nosso material. O nosso material da estratégia tinha questão, e nós já tínhamos feito ela, e simplesmente a banca repetiu. Uau, muito bacana vocês trazerem isso, porque aconteceu também no concurso da PRF. Teve uma única questão de estatística, se eu não me engano, que pegou muita gente de surpresa, ninguém esperava, e já tinha o nosso material. Então, quem tinha o nosso material já tinha a resposta da questão, e quem não tinha ficou perdido. E os nossos amigos teimaram, porque agora a gente não se recorda, mas eu lembro que era de direito administrativo. Isso.
Os nossos amigos teimaram com a gente, que a gente estava errado, e a gente falou, não, todo mundo, impossível, que só a gente. Só a gente acertou, né? Mas no final foi. E tava lá no material, era uma das questões do material que a gente O amigo tinha dele feito. deve ficar com raiva dele, não acredito que Pessoal, é muito bacana conhecer aí a trajetória de vocês como casal, como concurseiros, né? E para a gente concluir que nosso bate-papo, queria que vocês deixassem uma mensagem para os casais ou não, pessoas que queiram ser aprovadas no concurso público dos sonhos, assim como vocês também. Então, a única coisa que a gente tem para falar, que eu tenho para falar, é não desistir. Porque num concurso público, o que vence é a perseverança, né? Tem 4 anos que a gente estuda, a gente já fez mais de 5, 6 concursos, e eu fui aprovado em 2, Leandro foi aprovado em 1. Então, nunca desista. Ah, mas eu não reprovei. A regra do concurso é não passar, né? A regra do concurso é não passar, é reprovar. Então, se você passou, você é uma exceção. Você tem que fazer até passar, até conseguir. E a gente começou assim, a gente começou no concurso e depois a gente falou assim, não, agora a meta é passar no concurso, a gente vai estudar até passar. Sim. E quando a gente passou, a gente achou que a gente ia passar e ia ficar satisfeito. Não, agora eu passei no concurso. Só que a gente se surpreendeu, porque depois que a gente passou, depois de um tempo, né, que passou todo aquele sufoco da prova, do teste físico, a gente falou assim, não, e agora? Agora a gente vai continuar estudando para o concurso do nosso sonho. Quando a gente alcançar o concurso que a gente sonha, aí a gente vai parar. E até hoje a gente continua estudando. Para o casal que quer estudar, eu só tenho uma coisa para falar. Vale a pena, porque além de você ter uma esposa do seu lado, o seu cônjuge, você tem um amigo que vai poder te corrigir sem maldade, porque nunca vai querer o seu mal, pelo contrário, vai querer o seu bem. E você pode estar sempre com essa pessoa, você pode contar seu medo, que não adianta, concurseiro tem medo, não adianta aquela pessoa que vai fazer a prova, eu não tenho medo de passar, não, todo mundo tem medo, porque todo mundo estuda para poder conseguir passar. E um estudo de casal, você não tem isso, você tem uma pessoa que você confia do seu lado e fala assim, poxa, eu estou com medo disso. Aí a pessoa vai do seu lado, está num dia bom e fala, não, dá para você ir. Então, um conselho que eu tenho para falar para as esposas, que igual a Daniele, nunca tinha intenção de fazer um concurso da área policial, mas fomos indo. É muito gratificante você poder saber que a sua história está sendo contada. A gente tem alguns professores que a gente tinha do passado, eles falam, poxa, eu sempre cito vocês nas aulas porque a história de vocês é muito bacana, porque vocês começaram junto, foram junto, estão junto, e a gente vai assim até passar no concurso. É uma competição onde os dois têm que ganhar. Isso aí. Entendeu? A gente aprova que quando um só ganha, não é uma felicidade quando você estuda em casal. Porque eu passei e ele não. E eu nem comemorei, entendeu? Porque só ia valer se nós dois passássemos. É uma competição onde os dois têm que ganhar. Não é uma competição de um contra o outro. É igual eu falei, tem algumas desavenças, mas é para o bem, é para melhorar, é para ajudar. E no final a gente chega onde a gente está chegando agora. E um recado para os homens: ouve a sua mulher. Não, mas a mulher ouça também o homem, porque para a gente chegar onde a gente chegou hoje, aonde eu estou hoje, é graças primeiramente a Deus e depois ao meu esposo, porque eu me inspirei nele, né, para começar a estudar, e quando ele se desanimou, ele se inspirou em mim, e assim vai, um ajudando o outro, nunca desistindo. Com Deus na frente, tudo vai muito bem. A Bíblia fala que é bom andar em dois, para quando um cair, o outro ajudar. Muito legal, pessoal. Parabéns pela aprovação de vocês. Muito obrigada por ter topado nos dar essa entrevista aí, né, de casal. Adorei conhecer vocês. Como vocês mesmos disseram, vão continuar a trajetória aí em busca de novas aprovações. E eu espero que vocês retornem aqui no nosso canal e que eu tenha o prazer de mais uma vez entrevistar vocês. Vamos retornar para falar assim, mais um concurso aprovado junto. Vai só sim, mais um que aqui, ó, só mais uma um. torcida por vocês. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas, outros aprovados, os mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como a Daniela e o Leandro, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, você, sua esposa, seu cônjuge, independente de quem seja, acesse o link do material que está aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!